Vamos dar início então aqui ao nosso podcast. Voltando aqui então com o nosso podcast de hoje, trazendo então o presbítero Osiel Floriano Fernandes, que vai estar aqui contando um pouco da sua história, o que Deus fez na vida dele, trazendo também uma palavra ao teu coração. Estamos aqui nessa noite, então vamos receber o nosso amigo Osiel Floriano Fernandes nessa noite. Seja bem-vindo então, meu amigo Osiel, nosso grande irmão aí, tá sempre com nós aí na obra. O irmão Osiel, que faz parte da Igreja Brasil para Cristo de Constantino, o pastor Hermel, Paulo Hermel, que é irmão da Rosângela Hermel, nossa amiga e companheira, e está aqui nessa noite hoje conosco, aqui participando, e falando um pouquinho da sua história, nossa live, que é Tudo é Possível ao que Crê. Então a gente traz pessoas aqui que tiveram um encontro com Jesus, e esse encontro, de certa maneira, ali, marcou a história dessas pessoas. E nós chamamos aqui, então, para contar um pouquinho dessa história e de o que o Deus tem feito na vida deles. Então vamos receber aqui o nosso irmão Osiel, falar um pouquinho quem que é o Osiel, quantos anos tem o Osiel, onde congrega o Osiel. Amém? Amém. Em primeiro lugar, a paz do Senhor Jesus, né? Que Deus Amém. Abençoe a sua vida. Glória a Deus. Paz do Senhor irmão Jackson, que está aqui conosco também. Glória a Deus. Bênção de Deus. Agradecer também o convite, né, pastor Felipe? Pastor Felipe, sim, é uma pessoa que ele pediu para falar de mim, mas deixa eu falar um pouquinho do pastor Felipe aí também, né? Muito bacana esse podcast que o senhor colocou, o tema muito forte, nós estávamos falando aqui, nós estávamos em off, né? A respeito de tudo é possível ao que crê. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa, que tema forte para esse podcast, né, pastor Felipe? Pastor Felipe é bênção de Deus, ele tinha um sonho de colocar esse podcast e já colocou em prática, e que Deus abençoe. A gente tem visto aí, já vimos o Gilson, vimos o irmão Jackson, colocando um pouco da sua vida. Bom, vamos falar um pouco do Osiel. Osiel tem 43 anos, congrego na Igreja Brasil para Cristo, ali em Constantina. Meu amigo pastor Paulo Roberto Magalhães Hermel, né? Aquele abraço para ele. Estamos aí fazendo a obra de Deus, servindo a Deus com amor, com carinho, sendo grato a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, por tudo que Deus tem feito no passado, no presente e por tudo que Ele ainda fará no amanhã. Que a palavra diz, né, pastor Felipe, que o amanhã, ele também pertence a Deus, né? Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é ontem, hoje e eternamente. Então, graças a Deus, a gente vem de uma caminhada com Jesus de altos e baixos. Mas em todos os momentos e em todas as oportunidades, Deus esteve conosco. Mesmo nos momentos alegres, mesmo nos momentos difíceis, Deus tem estado conosco. Pastor Felipe, que aquele que diz que aceitar Cristo não vai ter dificuldade. E essa é uma grande dúvida, né, irmão Zéu? As pessoas acham que vão chegar até Jesus e não vão ter mais problema, não vão ter mais situações adversas, tribulação. Então, muitas pessoas, até pelo evangelho, muitas vezes pregado erroneamente, vamos dizer assim, acabam se iludindo com o evangelho que não existe. Porque o evangelho de Jesus, ele é um evangelho confrontador. É como o irmão disse aqui, tem dias de alegria, mas tem dias de luta e de choro. O próprio apóstolo Paulo teve dias que estava numa prisão acorrentado, mas tinha dias que estava sendo agradecido pelo povo pelas maravilhas e sinais que Deus fazia também na vida dele. E ele disse, tanto passei fome como tive abundância, mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Fala um pouquinho sobre isso, irmão Zé, sobre esse... Pastor Felipe, algo muito interessante. Deus, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele nos criou não só para viver de alegria. Olha só que coisa interessante. Ele foi tão bom que ele deu todos os tipos de situações para nós enfrentar. Então nós não fomos criados, tem um pensamento comigo, quem fala, né? Digo eu, Osiel Floriano Fernandes, que nós não fomos criados para viver só em alegria. Nós fomos criados para viver todo e qualquer tipo de situação. Se fosse para viver só de alegria, eu acredito até então que não teríamos tantas experiências nas nossas vidas para nos mostrar que somos capazes,
que podemos conquistar, que podemos sim realizar tudo aquilo, desde que colocamos diante da vontade de Deus, né? Então, agradecemos a Deus porque Deus tem nos tirado, né, pastor Felipe, de droga, de alcoolismo, prostituição, tem abençoado, por mais que eu tenha vindo de um lar cristão já, meu pai, minha mãezinha, saudosa missionária Erli Floriano Fernandes, que já descansa no Senhor, sempre servindo a Deus. Até hoje eu estou aqui com a camiseta que é do ministério deles, né, que é a Arca do Senhor. Meu pai, ele foi pastor já da Assembleia de Deus, da Deus e Amor. A Só o Senhor é Deus, ele foi quase 18 anos pastor da igreja Só o Senhor é Deus. Aí Deus deu um ministério para ele, que é a Arca do Senhor, e hoje quem está em frente ao trabalho lá é a minha irmã, a Daniela, a pastora Daniela, ali de Soledade. Já quero mandar um abraço para ela, mandar um abraço também para os nossos internautas, né, que estão aí na live. Deus abençoe. Eu estou vendo de longe aqui que a minha comadre está ali na live, assistindo. Um abraço a todos aí que nos acompanham, estão participando. Pode pedir também louvor, participar junto com a gente. Quiser interagir também, mandar alguma pergunta, alguma questão, também estamos abertos aqui também para responder. É isso aí. E graças a Deus, né, pastor Felipe, que Deus tem feito uma obra na minha vida, graças a Deus. Como eu falei, a gente vem de altos e baixos no meio da nossa caminhada, mas em todos os momentos Deus tem estado conosco. O senhor estava citando a respeito de Paulo e Silas. Se nós for ver de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver ali muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que enfrentaram muitos desafios. Tiveram muitas dificuldades, tiveram muitos problemas, mas em todos os momentos Deus sempre deu o escape, né? Sempre deu a vitória, sempre abriu o caminho certo para o povo passar. Então, só temos a louvar a Deus. Poucos dias atrás, sofri um acidente, alguns sabem, né? E bati forte a cabeça. E graças a Deus, eu não tive nenhuma sequela. Deus me guardou. E por isso estou aqui hoje, né? Para falar que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso. Para falar que Jesus ama você que está aí atrás da tela do celular, aí que está na tua casa, no teu lar. Você que está sentado no teu sofá. Você que ainda vai ver esta live. Acredite, Deus te ama, Deus tem uma história linda para você. Deus tem algo maravilhoso para você, no teu lar, na tua vida financeira. Ele é completo, né, pastor Felipe? É verdade. Ele é completo. E muito bacana, então, estar aqui com o pastor Felipe. Geralmente, eu sempre, quem me conhece pelas redes sociais, sabe que a gente sempre está fazendo alguma live também, e postando louvor. Já aproveitando, falando sobre isso, vamos anunciar aqui que o irmão Osiel, ele tem também o canal no Facebook, também no YouTube, né? Isso. Se quiser deixar já o seu canal, o seu YouTube, o pessoal seguir, o pessoal curtir, isso. Já podemos falar um pouquinho também sobre isso. Eu tenho a página no Facebook, né, irmãos e amigos que nos acompanham, e pastor Felipe e irmão Jackson. Eu gosto desses bate-papo que é divertido, né, irmão? Não preciso ensaiar nada, né? Pessoal, é tudo ao vivo, a gente não ensaia nada antes. Eu gosto, não tem negócio ao vivo, tudo aleatório, tudo vai acontecendo. Aqui não tem script, irmãos, aqui nós estamos batendo um bate-papo bacana, um bate-papo legal. Tá? Eu tenho a página Boa Notícia, eu tenho em torno de 1.200, 1.300 seguidores ali, é pouco, mas... Isso no Facebook, irmão. Isso no Facebook. Tem a página Boa Notícia no Facebook, integrada ao Facebook, né, junto com o meu Face. E eu tenho também um canalzinho no YouTube ali, que é o Osiel Floriano Fernandes. Né, ali tem alguns videozinhos, tem alguns estudos bíblicos que eu fiz. Tem também vídeos da gente nas igrejas. Inclusive tem uma pregação minha que foi feita aqui na igreja Geração Eleita, do pastor Felipe. Tá lá no YouTube também, no meu canal lá, tá lá. Uma mensagem que nós, pela graça e a misericórdia de Deus e pelo convite dos queridos irmãos, a gente trouxe aqui nesta igreja maravilhosa, que a gente ama de coração, né? A gente aprendeu a amar os irmãos, sempre nos trataram com muito amor, com muito carinho. Eu e a minha esposa, a gente se sente em casa, cada vez que vem aqui, pastor Felipe. Mas sabe, irmão Zé, que eu falava isso com o presbítero, também o irmão Gilson, que esteve aqui na live conosco sábado passado, sobre essa interação das igrejas, né?
A gente teve aqui o irmão Gilson, que era da Só o Senhor é Deus Universal, Isso. que é um grande parceiro nosso, o pastor Luiz Uchoa também, é um grande amigo nosso. E eu fui um cara assim que a parte do meu ministério começou numa igreja totalmente fechada. Não podia vir pregador de fora, a gente não podia visitar outras igrejas, a gente não podia ter amizade com irmãos de outra igreja, outras igrejas não podiam ir lá cantar, se fosse cantar um louvor, não poderia pregar, não poderia. Então a igreja ali, o sistema daquela igreja, era o sistema da igreja, a visão da igreja era um sistema fechado. Mas Deus até nisso, quando nos deu o ministério, Ele nos abriu essa visão de interagir também com outros ministérios. E como tem sido bênção na minha vida. Conheci o irmão Oziel, conheci o irmão Gilson e tanto outros irmãos que hoje são de outras congregações, mas são a gente, na verdade, parece que é da mesma igreja. Fala um pouquinho sobre isso, É a comunhão, né, pastor Felipe? É a comunhão. O que está faltando hoje no mundo, vamos botar entre aspas, gospel, tá? Está faltando a comunhão. A comunhão. Às vezes você está numa determinada igreja ali, o povo está ali, mas é cada um para si. E não é isso que Deus quer. A Bíblia diz assim, para que todos sejam um, como o Pai em Cristo é um só. Entendeu? E para nós também foi bênção, né? Se é bênção para o pastor Felipe, é bênção para nós também. Graças a Deus, o Ministério Brasil para Cristo, a gente tem toda a liberdade. Eu sempre procuro comunicar ao pastor Paulo, pastor Paulo, estou indo em tal igreja lá, tal denominação, a gente vai levar a palavra. Deus abençoe, vai em paz, irmão. Então isso também a gente não pode confundir também, né, pastor Felipe, já que estamos tocando nesse assunto, as nossas responsabilidades, né? O senhor tem sua responsabilidade com a sua congregação, o dia que o senhor tem responsabilidade, o senhor tem que estar ali, né? Agora, o momento que o senhor estiver livre, o senhor tem um ministério, e com certeza, aí em breve aí também, vamos levar o pastor Felipe também para Constantina, né, em nome de Jesus, para trazer uma palavra também, né, porque é um homem de Deus, a gente tem observado muito e Deus tem usado. Tem usado na simplicidade, porque Deus está em busca de pessoas simples, né? Deus está em busca de pessoas humildes de coração. Não é aquele humilde que anda sujo. Não é isso aí. É o cara. Até isso nem é humildade, né, irmãos? As pessoas confundem humildade, né? Não. A humildade fala um pouquinho sobre a humildade. O que representa a humildade para o senhor? A humildade, para nós, hoje, é aquela pessoa que sabe reconhecer, né? Sabe honrar a vida daqueles que estão com vocês. Né? Não é somente, que nem nós estávamos falando aqui, confundir a humildade. O cara é humilde, o cara mora numa casinha... só para você poder entender, vocês têm o mesmo raciocínio que eu. Mora numa casa simples, lá o cara é humilde, mas a casa está tudo suja, está virado uma coisa. Não, assim somos nós por dentro, irmãos. Somos nós por dentro. Não adianta nós dizer que somos humildes se nosso coração está carregado de amargura, está carregado de ódio. Está carregado de perseguição, prepotência, orgulho, soberba. Entendeu? É isso que eu quero me referir. O cara é humilde, está com a roupinha velha, mas está com a roupinha limpa. E nós temos que ser assim. A humildade é coração limpo, para mim definir humildade, pastor Felipe. E para mim, humildade é a maior moeda de valor. Maior virtude. A maior moeda de valor que tem para mim. É a humildade, é tratar todo mundo igual, independente de raça, crédulo religioso, vida social, se é rico, se é pobre, se é milionário. Tratar sempre da mesma forma, porque Jesus, nós que somos leitores e pregamos a palavra de Deus, Jesus nos ensinou dessa maneira. Ele deu vários exemplos de humildade, quando lavou os pés dos discípulos, mostrando que ele não era melhor que os outros, maior que os outros, não. Que era todos iguais, né? Então, o que tem movimentado, o que tem mudado a história de muitas pessoas hoje, que tem vencido, é a humildade. Eu tenho um pastor que é amigo meu ali de Araranguá, a hora que ele estiver pela região, nós vamos ver se conversamos com ele para a gente encaixar ele para trazer uma mensagem aí. Pastor Ricardo Santos. Muitos aí conhecem da live aí, a irmã Neuza Martini, que é a esposa do João Carlos Martini, ali da Rádio Atlântica, né? Está nos acompanhando aí. Grande abraço aí para ele. Ali de Constantina, Deus abençoe o povo de Constantina. Ela sempre está nas lives, né? E acompanhando, que Deus abençoe a vida de vocês, a vida do casal, irmão João Carlos.
E o pastor Ricardo, eu observei algo na vida dele. Eu disse, pastor Ricardo, sabe por que o senhor é abençoado? E porque o senhor é querido pelas pessoas? Porque o senhor é humilde. O senhor prega em igreja com 400, 500 pessoas, mas o senhor também prega em igreja com 3 pessoas dentro. Então isso, para mim, também é humildade, pastor Felipe. Com certeza. Né? E nós estamos vendo muita coisa nos dias de hoje. Pessoas que, infelizmente, estão buscando algo diferente para a vida delas. Isso, para mim, não é o evangelho que Jesus nos ensinou, né? Na verdade, hoje a gente vive um movimento gospel, onde o evangelho ele virou um comércio. Então, existem pastores que às vezes você vê na mídia pregando para multidões, mas é o mesmo pastor que cobra 20, 30 mil e não prega igreja pequena. Não é o pastor que visita as comunidades, não é o pastor que cuida das almas, ele é o pastor de evento. E muitas vezes, irmão, eu já conheci pessoas que nem igreja congregam. Eles não congregam, não obedecem, não têm denominação. E são evangelistas, pregadores que eles vão pelas igrejas e vão ganhando seu dinheiro. A Bíblia diz que todo trabalhador tem direito ao seu salário. E a gente nunca foi contra a igreja ajudar quem faz a obra. Só que o evangelho, na minha visão, assim, não pode ser comercializado. Não. O evangelho não é comércio, o evangelho é salvação. Existe o princípio de honra, né? A gente sabe disso, né? Daquele irmão que vive na estrada, que deixa sua família para pregar a palavra, para levar a palavra de Deus. E, claro, existe o princípio de honra, né? Isso a gente sabe, honrar a vida das pessoas. Falando de humildade ainda, pastor Felipe, quem me levou para a casa de Deus? Olha só, eu sendo filho de pastor, sendo filho de pai e mãe, que muitas vezes eles ficavam até 11 horas, meia-noite ensaiando louvor, e eu escutava todos os louvor. A minha mãe escutava a Rádio Marumbi a vida toda ela escutou. Eu sei todos esses louvor antigos, aí eu sei quase todos eles, eu escutava, mas nunca quis nada com Deus. Mas falando de humildade, olha a humildade da pessoa que me levou a conhecer Jesus. Olha a humildade. Porteiro da igreja, analfabeto. Não sabia ler, nem escrever, mas tinha a Bíblia no coração dele. Estava lá na porta, ouvia a palavra e na sua humildade foi a pessoa, pastor Felipe. Um senhor, em torno, na época, eu acho que o irmão Sebastião tinha o quê? Uns 52 anos por aí. Ou 50 anos por aí. Falou de Jesus para mim, começou a insistir na minha vida. Uma pessoa humilde, colega de trabalho. Ali em Soledade a gente trabalhava nas fábricas de pedra. Eu trabalhei 15 anos na lapidação das pedras preciosas, semi-preciosas, ali em Soledade. E nessa época que eu tive um encontro com Jesus, essa época eu estava passando uma situação muito difícil na minha vida, eu estava bebendo muito, vivia alcoolizado e estava numa situação de humilhação mesmo, de humilhação. E esse senhor, na sua humildade, na sua simplicidade, ele poderia simplesmente olhar para mim e falar, não, mas eu não sei ler nem escrever. Como é que eu vou ganhar alma? Como é que eu vou ganhar esse rapaz para Jesus, né? Mas não. Ele insistiu na minha vida, insistiu, e dizia para mim, você está numa situação difícil aí, eu estou com pena de você, falava bem assim para mim. E eu ficava bravo com ele. Né? Que geralmente, irmãos, o mal, quem está a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra a potestade. A pessoa, na verdade, se sente incomodado, né, com a palavra, incomodado. Com a luz. Né? E eu me revoltava com aquele irmão lá. E eu dizia para ele, vocês estão tão loucos da cabeça, eu não sou bêbado, vocês estão fora. Né? Mas ele insistiu, vamos na igreja. Um dia eu falei assim, mas quer saber de uma coisa? Eu vou ir para ele parar de insistir na minha vida isso aí. Irmãos, eu fui. E eu estou até hoje. Como eu falei, tive altos e baixos. E sabe, a humildade está falando alto aqui. Sabe como é que era a igreja, pastor Felipe? Sabe como é que era a igreja, meus irmãos, meus amigos que estão aí acompanhando e que vão acompanhar essa live? A igreja não tinha janela,
não tinha porta e não era forrada. Olha só. Olha a simplicidade, um piso bruto. No verão, forte do verão, Pernilongo tinha a reviria. O pastor estava ali, às vezes eu falo, até chega a ser engraçado. O pastor estava ali pregando e volta e meia tapeava um pernilongo. Foi o lugar que eu aceitei Jesus, ali em Soledade, na Igreja Evangélica Rosa de Saron de Soledade. Meu saudoso pastor Aloés Borges, que já descansa no Senhor. Ali a gente teve uma grande experiência fazendo a obra de Deus, ali ganhamos muitas almas. Puxava pessoas de Kombi para os cultos, de Fusca. Deus fez muito milagre, Deus fez muita coisa na minha vida ali, no início da minha caminhada. Trabalhei bastante com libertação no início da minha caminhada. Tinha um missionário Paulo, eu e o missionário Paulo, a gente ia para os montes orar, a gente se preparava, a gente orava, jejuava, porque nós trabalhava bastante forte, pastor Felipe. O pastor Felipe estava falando aqui a respeito de libertação. Nós trabalhava forte com libertação, pastor Felipe. Era o que o irmão Paulo fazia. E nós ia nos piores lugares. Nós não escolhia lugar. Nós ia nas casas mais humildes. As casas mais humildes que tinha, nós íamos, nós orávamos. O que me chamou a atenção foi numa casa que a gente chegou lá, que toda a família manifestou espíritos que queriam destruir. Toda a família. Criança, pai, mãe, avó. A avó, a gente botou uma cadeira, ela sentou na cadeira, e todos eles. E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo chamado que nós tínhamos, todos foram libertos. Aprendi muita coisa com o missionário Paulo também. Teve uma noite que eu cheguei na casa dele, ele morava de aluguel, numa kitnetzinha. Pastor Felipe, olha só que coisa bonita isso aí. E nós chegamos na casa dele, já era passado das 11 horas da noite, nós não tínhamos jantado ainda. E ele tinha fritado, alguns conhecem como salsichão, outros com a linguiça, né? O Rio Grande do Sul, aqui é a linguicinha, né? A gente sabe disso. Lá em Porto Alegre era salchão. Daí salsichão. Quando eu vim para Sarandi, aqui eu fui no açougue com a minha esposa, e eu cheguei na açougueira aqui em Sarandi, na Cotrizal, me lembro até hoje, 10 anos atrás. Eu cheguei para o açougueiro e falei, me dê 2 quilos de salchão. O açougueiro ficou me olhando e perguntando, o que é isso, cara? Aí minha esposa bateu do lado, não, aqui é linguiça. Mas nós não sabia, né, desse detalhe. Pastor Felipe, aquele irmão me pegou aquela linguicinha, pegou uma faca e um garfo, atorou no meio, tinha um pouquinho de suco, ele botou um pouquinho de suco para mim, um pouquinho para ele, disse assim, Osiel, eu nunca me esqueci, pastor. Ele disse assim, Osiel, nós temos que ser assim. Ele pegou, repartiu, aquela foi a nossa janta, pastor Felipe. Olha a nossa janta para quem chegou da igreja, olha só. Para quem chegou de um culto de adoração, para quem chegou de uma casa que estava lá orando, expulsando demônio, em nome de Jesus. Olha a nossa janta. Ele atorou no meio e disse assim, Osiel, nós temos que ser assim. Essa é para ti, essa é para mim, aqui está um pouco de suco para cada um. Aquela foi a nossa janta. E ele falou assim, Osiel, e onde nós chegar? Onde nós for? Eu nunca me esqueci disso aí, onde nós for. O que a pessoa te servir para ti, mesmo que seja a comida mais humilde que for, nós vamos orar e nós vamos comer junto. E assim nós fazíamos, pastor Felipe. Assim a gente fazia. Onde nós íamos, geralmente a gente ia nos lugares, a gente ia também. Não estamos aqui discriminando ninguém, jamais. Nós íamos em apartamentos também, jamais. Jesus, quando ele veio na face da terra, ele veio para todos, para os pobres e para os ricos. Quer ver um rico que teve um encontro com Jesus? Todo mundo sabe, Zaqueu. Era rico Zaqueu ou não era? Era. Onde é que Jesus pousou? Jesus pousou numa bela casa. Pousou numa casa de rico. Temos também o caso de José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, que foi quem pagou para tirar o corpo de Jesus da cruz. Foi quem preparou tudo, pagou o funeral, como se fosse hoje, né? Nós formos botar para os dias de hoje, para nós poder entender. Então, Jesus, ele era alguma coisa da política naquele tempo. Ele era um influente. Ele era um homem bem influente. Ele era um homem influente lá. E foi quem, né? Então, Jesus teve encontro tanto com o pobre como com o rico. Jesus também teve encontro com o rico que não quis ele. Entendeu? Então, a gente fala de humildade, mas também a gente fala o jovem rico.
que chegou até Jesus mesmo, ouviu falar de Jesus, com certeza, né? Alguém falou para ele. Guardava toda a lei. Guardava a lei, seguia a risca. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: conhece os mandamentos? Isso eu sigo desde a minha mocidade. Ele quis dizer o quê? Desde quando eu me entendo por gente, eu sigo os mandamentos. Desde quando eu aprendi. Porque naquela época, a lei, os pais já ensinavam para as crianças, quando elas começavam a aprender, já começavam a ler para elas. Então ele já sabia de cor e salteado. Mas sabe que é uma coisa, não lhe interrompendo, irmão Zé, mas é uma coisa que eu vejo hoje, assim, as crianças elas têm ido para a igreja e os pais estão deixando no celular. Os pais têm deixado... E até eu falei num culto passado, nós temos aqui 2 crianças que hoje praticamente participam do culto, 5 e 4 anos. E eu falei para minha esposa: pede para os pais não deixar com o celular. E no último culto que nós fizemos, eles não ficaram bravos. Na hora do louvor, quando eu fechei meus olhos, eu só vi a voz dos 2 louvando a Deus mais alto que os irmãos da igreja. Aí depois do culto eu falei: viu? Isso tira a atenção deles. Eles estavam louvando a Deus tão bonito, mas tão bonito, tu fechava os olhos, tu ouvia a voz deles mais altos que todos os irmãos estavam adorando a Deus com os olhinhos fechados, a mão levantada e adorando a Deus. Então a criança, se a gente pegar outras religiões como o muçulmano, criança com 5, 6, 10 anos, ele sabe todo o Alcorão. Ele já tem a sua doutrina, ele já tem a sua crença, ele já tem... E eu vejo isso, que a gente está deixando isso muito de lado no cristianismo. Estamos deixando. A gente está deixando as crianças assim, sem aquela responsabilidade, sem atitude. E isso não deixa de ser culpa também dos pais, de nós como cristãos. E é tão lindo, né, pastor? Ver as criancinhas louvando a Deus, né? Então tem que ter estratégia, né? Você tem que enganjar ela dentro da igreja. Lógico, a gente entende, a gente sabe que elas estão num ambiente totalmente diferente do delas. Criança é criança, adulto é adulto, mas se você conseguir envolver ela, aí, a gente vai em algumas igrejas aí, até teve um dia que eu fiz um vídeo ali na igreja ali, nós fomos lá louvar o nome do Senhor lá, na igreja Mão de Jesus, igreja pentecostal Mão de Jesus ali, do cantor Carlos, do irmão Paulo Fernandes, né? E a gente viu ali muitas criancinhas que fizeram um coral ali, aquilo era a coisa mais linda de ver. As criancinhas louvando o nome do Senhor Jesus. E concluindo do jovem rico, para nós não deixar de repente quem está acompanhando aí, Jesus disse para ele: não, então te falta uma coisa. E ele: mas o que me falta? Se eu sigo a lei, sigo tudo, falta você vender tudo que tem, dar para os pobres e me seguir. Aí o que ele diz? Não, aí não, né? Aí deixamos quieto. Aí foi um rico que estava o quê? Com o coração preso ao dinheiro. Então você pode ser rico. Você pode ser rico. Quem que não quer ser bem sucedido? Mais não deixa de ser um exemplo também que ali já estava numa mudança de lei, de testamento, e Jesus já mostrando que a antiga lei já não estava mais, como eu posso dizer assim, não bastava somente guardar a lei, mas haveria de vir a graça agora e uma transformação, um arrependimento e tudo aquilo que Jesus ensinou, que depois veio a graça, né? E lógico, né, pastor Felipe, que Deus não queria que ele botasse tudo fora, gente. Entendeu? Às vezes as pessoas interpretam errado. Ele só queria ver onde é que estava o coração dele. Deus quer saber onde é que está o nosso coração. Nosso coração está onde? Está na fama? Nosso coração está onde? O amor do nosso coração está onde? Está ligado aonde? Se tiver, ele só queria saber. Se ele fala assim: não, então eu vendo tudo e vou dar e vou te seguir. Não precisa se vender. Eu só estava fazendo uma prova. O primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Naquele momento o dinheiro estava sendo o seu maior Deus, né? Então, aproveitando também aqui a oportunidade, pastor Felipe, tem o meu irmão, compadre, o Heraldo Coleraus, que é ali de Liberato Salzano. E nós... Grande abraço aí, pessoal de Constantina, de Liberato. Deus abençoe. O irmão Heraldo, a gente tem uma dupla, né? Uma hora dessa nós vamos vir aí, se Deus quiser. Fazer mais ou menos uns 10 louvores, irmão Jackson? Vamos tocar o CD inteiro, então. Aí nós temos ali uma dupla que chama-se Coleraus e Fernandes. Até nós temos já umas composições nossas. Temos um louvor gravado também que chama-se Nova História. Está lá no YouTube, né, que começa com
uma gaita abençoada ali, né? Tocando ali. A gente gravou ali em Três Palmeiras ali. E já tem uns outros trabalhos que estão em andamento. Tem o louvor Quem Te Viu, Quem Te Vê. Tem um louvor lindo que o Heraldo fez, que esse é maravilhoso, que conta a pregação do cego Bartimeu, né? Ele fez louvor, né? E começa mais ou menos assim: sentado à beira do caminho, ele estava. Uma mensagem cantada, poderosa, né? Que Deus deu para ele e mandou para o estúdio, já está playback pronto. E se Deus quiser, logo nós vamos colocar a voz ali. E é isso aí, irmãos, é fazendo a obra de Deus com amor, com carinho, enfrentando os desafios, desafio financeiro, às vezes enfermidade. Irmãos, nós estamos aqui na Terra, nós estamos aqui nesse mundo aqui, nós estamos... vivendo o resto das aflições de Cristo, como não, a Bíblia diz. É isso aí, não procuramos o erro, não procuramos o que vai nos fazer sofrer. Mas no meio da nossa caminhada existem obstáculos, existem percursos que muitas vezes nos fazem chorar, muitas vezes nos entristece. Mas o que nos alegra mais ainda é saber que Jesus, aquele que eu aceitei, quando eu disse, eis-me aqui, Senhor, desci as águas do batismo, comecei a seguir, a servir Ele. Então, nos momentos difíceis, essa alegria ela brada no nosso coração. E ela é mais forte que qualquer problema, que qualquer situação. Quem sabe você que está olhando agora o nosso podcast do Pastor Felipe, que tem o título Tudo é Possível ao que Crê. Se você crê, não importa o que esteja acontecendo na tua vida. Não importa que você esteja vivendo ou o que falaram para você que é impossível. Isso cai por terra agora. Se você crê, se você acredita, tudo é possível na tua vida. Tudo pode acontecer na tua vida, basta apenas você usar a tua fé. Tudo é possível ao que crê. Para muitos não era possível Osiel estar dentro de uma igreja evangélica. Para muitos não era possível ver o Osiel... como é que diz, pastor? Não fugiu a mensagem agora quando você não está... Sóbrio. Até falar um pouquinho sobre isso, né? Nesse momento do programa, o irmão Osiel, falar um pouquinho já dessa transformação e a gente começar falando um pouquinho sobre essa transformação. Quem era o irmão Osiel antes de conhecer Jesus? O irmão Osiel, antes de conhecer Jesus, era um trapo de imundície, gente. A gente sempre procura falar assim, pastor Felipe. Tire a presença de Deus da minha vida. Tire a presença de Deus da vida do pastor Felipe. Tire a presença de Deus da vida do irmão Jackson. Por que Moisés dizia, Senhor, eu não dou um passo se a tua presença não estiver comigo? Quem era Moisés? Moisés cometeu um erro no passado também. Mas ele dizia, Senhor, não tira a tua presença da minha vida. Então Osiel era um trapo de imundície. Osiel cheirava cocaína, Osiel bebia, Osiel não respeitava relacionamento, Osiel... pegava um carro, bebia, saía se loqueando, pulava a calçada. O Osiel era briguento. O Osiel fazia a mãe chorar, fazia o pai chorar. O Osiel era trabalhador. Sempre fui. Mas o Osiel era uma pessoa infeliz, que procurava alegria, procurava felicidade no pecado, nas coisas que alegram a carne, mas não alegram o espírito. Né? Então eu sempre procuro dizer, resumindo quem era Osiel, era um trapo de imundície. Era um péssimo pai, um péssimo marido, né? E uma pessoa assim que... sem lógica, né, irmãos? Porque eu sempre procuro dizer que o psicólogo, o médico, sei lá, o melhor conselho não muda a história de ninguém. O que muda a história, o que muda a vida, o que muda o pensamento e até mesmo o caráter, se a pessoa não tem caráter. Deus muda, Jesus muda. Então, desde o momento que tive o encontro com Jesus, Jesus foi trabalhando na minha vida. E o encontro com Jesus funciona da seguinte maneira, pastor Felipe, ele é um tratamento. É um tratamento, como você vai em um hospital receber um tratamento. Alguns vão lá, ficam
2 dias, outro 3 dias, outros precisam ficar 1 mês, tem pessoas que precisam ficar 5, 6 meses, 7 meses, e com Jesus é dessa maneira. Desde a primeira vez que eu comecei a frequentar e ir nos cultos, aconteceu um tratamento na minha vida. Deus foi trabalhando. Às vezes as pessoas confundem, pastor Felipe. Elas dizem assim, não, aí eu não vou na igreja dos crentes, diz a igreja dos crentes, né? Eu não vou na igreja dos crentes porque lá eu não posso fazer, não posso beber, não posso fumar, não posso ir num baile, não posso fazer nada. Então eu não vou, não, elas confundem, gente. Pastor nenhum proíbe nada na vida de ninguém. Nunca, nunca. O pastor chegou e disse para mim, não, se você quer vir na igreja, mas você não pode fazer isso. Não, irmãos. Quem muda a nossa vida é o Espírito Santo de Deus e a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a nossa fé, ela vem de ouvir a palavra. Você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a sentir algo diferente na tua vida. E existe o Espírito Santo que ele vai trabalhando na tua cabeça, ali no teu coração. Aquilo que você fazia errado, daqui a pouco vem algo e diz assim, não faz. Não faz isso. E é o que o Espírito Santo foi fazendo na minha vida. Você não precisa de álcool para você ser feliz. Você não precisa de droga para você ser feliz. Você só precisa da minha presença, do meu Espírito. E hoje, graças a Deus, através da minha vida, pela misericórdia de Deus, a gente sempre procura dizer que é a misericórdia de Deus, irmãos. Não é mérito nosso. Não é mérito nosso. Alguns são estudiosos, entendem muito bem, eu acho lindo, acho maravilhoso, também quero estudar mais. Eu faço minha leitura diária da palavra de Deus, minha leitura que todo dia, para chegar a 1 ano, eu concluí a minha leitura de toda a Bíblia, eu faço isso. E, irmãos, mas a palavra de Deus, ela transforma a vida da gente, e aquilo que enche o nosso coração, a gente passa para as pessoas. E graças a Deus que temos ajudado muitas pessoas, ganhado muitas almas para o reino de Deus. Esses dias nós estávamos lá no trabalho, e o gurizada estava escutando a rádio lá, e eu disse, gurizada, eu não me incomodo com nada do que vocês estão ouvindo aí. Por que eu não me incomodo? Mas tu é crente, Osiel, eles estão escutando a música secular, vamos falar assim. Por que tu não se incomoda? Eu não me incomodo porque a Bíblia me diz. A Bíblia me diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai da boca do homem é o que está no seu coração. E no meu trabalho eles só ouvem eu falar de Jesus, das maravilhas de Deus, que Deus tem bênção para eles, desejar um bom dia para eles. Então o que contamina o ser humano não é o que entra, é o que sai. E quando você vai na casa de Deus, que você ouve a palavra, a tua fé, ela é alimentada. E graças a Deus, que através da minha vida, através da vida do pastor Felipe, irmão Jacques, que está aqui nos bastidores aqui, junto conosco, Deus ainda vai usar muito, irmão Jacques, eu creio isso, né, pastor Felipe? Sei que está usando bastante, né? Por isso que às vezes é difícil, irmão Jacques. Por isso que às vezes é difícil. Você que está aí, quem sabe você esteja vivendo uma situação difícil e está servindo a Deus com amor, com afinco, né? Continua firme. Continua firme porque grande é o projeto de Deus na vida de cada um. Né, pastor Felipe? É o que eu comento, a gente conversava ali no começo da live, né, sobre as dificuldades, as adversidades, porque quando a gente está na nossa vida antes de Jesus, a gente sempre faz essa pergunta, quem era a pessoa antes de Jesus, porque todos nós temos o nosso passado, a nossa história, né, e algo que nos levou até o encontro com Jesus. E nós também tínhamos lutas e também tínhamos batalhas, igualmente agora. Só que a única diferença é que antes nós não tínhamos Jesus. E agora nós temos Jesus. Então Jesus ele não veio para que a gente não tenha luta, que a gente não tenha batalha. Mas ele veio para nos dar vitória sobre as lutas e também vitória sobre as batalhas que se levantam contra a nossa vida. E é isso que nós temos que entender. Nós não temos um Deus que não deixou Daniel ir para a cova dos leões. Nós tivemos um Deus que permitiu, mas também tirou Daniel de lá. Infelizmente, já que o senhor tocou nesse assunto, nós estamos vivendo um evangelho que não quer que o homem entre na prova, irmãos. Deus abençoe a irmã Marlene Kilster, ali do Novo Xingu. Deus abençoe. Que quer tirar o povo da prova.
Vai ter as permissões de Deus, irmãos, mas em todos os momentos vai ser vitorioso. O pastor Felipe está falando de Daniel. Deus não livrou a cova de Daniel, mas livrou Daniel dos leões. Olha só que coisa interessante. As nossas lutas viram propósitos, né? Viram feitos extraordinários para alimentar a fé de muitas pessoas, pastor Felipe. De muitas pessoas. Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus livrou-os da fornalha? Não, mas livrou, mas no fogo. Olha, dentro do fogo. O fogo de Deus. O fogo de Deus não queima, irmãos. Eles estavam lá, as roupas não pegavam fogo, na verdade estavam lá passeando de Jesus com eles. Independente da prova, irmãos, Jesus vai estar com você. Olha os discípulos no barco lá, vento levantando, onda. Mas Jesus estava com eles. E até mesmo assim, né, as pessoas assim, tá, pastor, mas na hora da morte, né, as pessoas elas têm um certo receio da morte. Mas se a gente pegar a história dos discípulos, Deus muitas vezes deu livramento. Mas se a gente conversando agora e vindo na minha mente, essa é a história de Estevão. Porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, fazia sinais e maravilhas, mas mesmo sendo novo, Deus escolheu que aquela hora ali seria a hora dele partir. Ele é apedrejado. Só que até no momento da morte é diferente. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para o céu se abre, e ali estava Jesus e Deus. Olha que coisa linda. E ele era tão cheio do Espírito Santo, esse dia nós comentávamos aqui na igreja a história de Estevão, ele era tão cheio do Espírito Santo, que ele olha para os fariseus apedrejando ele, o que ele fala para Deus? Deus, perdoa esses caras. Né? Então, até na nossa morte, desde as provações, desde as batalhas, Paulo e Silas na cadeia, eles apanharam, eles foram presos com grilhões, e Deus ali faz um mover ali e tira eles da cadeia. Só que todos nós vamos ter um momento que nós vamos partir, que vai cessar nossa história aqui, e nós vamos partir para Deus ou para o inferno, mas até nesse momento faz a diferença quando serve a Deus. Ainda mais nesse momento. Porque Jesus, na verdade, ele veio para nos salvar. E não para estar nos livrando de todas as situações, não deixando nada acontecer conosco. Um exemplo foi eu, né? Eu sofri um acidente na obra. Mas Deus estava comigo. Deus estendeu a mão. Quando o senhor estava falando de Estevão ali, que coisa interessante, né? A pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Mesmo na hora da morte, sentindo dor. Já pensou? Apedrejado. E ainda tem uma visão celestial. Né? Essa semana, eu postei uma frase no meu Facebook sobre o respeito do valor da alma. Muitas pessoas até cantam aquele louvor. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma, né? Todo mundo conhece esse louvor. Só que às vezes a alma está ali sofrendo e as pessoas estão pisando e criticando. Eu coloquei, se você não sabe o valor de uma alma, então pare de fazer fofoca e comece a orar por ela. Comece a orar por ela, porque os discípulos na época, Estevão, ele sabia o valor de uma alma. Ele estava ali sofrendo, mas Senhor, perdoa eles. Perdoa eles. O próprio Cristo disse, Jesus, para Deus Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não estão entendendo o que eles estão fazendo. Então nós estamos vivendo uma época que o amor tem que prevalecer na nossa vida. Nós que somos cristãos, que seguimos a Cristo, o amor, nós temos que olhar as pessoas com um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão. Senão nós não estamos servindo o mesmo Deus. Senão nós estamos sendo enganados. Pega a história dos discípulos. Pega a história deles. Todos aprenderam a amar o próximo. E é assim que nós vamos nessa caminhada, vamos continuando, vamos buscando. Sempre dando um abraço em quem precisa. E um abraço também para quem está chegando aí na live, que Deus abençoe. Trazendo uma palavra amiga, né? Mas nosso então, amigo Valdir. irmão Zé, vamos para o momento de louvor. Vamos lá. Depois vamos estar voltando então com a palavra de Deus para a sua vida, momento de reflexão. E depois vamos estar encerrando com mais um pouquinho sobre a história do irmão Zé,
o milagre ali que mais marcou a vida dele, a gente sempre faz essa pergunta aqui, mas tudo isso no próximo bloco, amém? Então, agora é o momento de louvor, fique aí conosco, e após o louvor aí nós vamos estar trazendo um momento de reflexão e mais um pouquinho sobre a história do nosso amigo presbítero, irmão Osiel Floriano Fernandes. Amém. Voltando então com o nosso podcast para a nossa segunda parte. Momento de reflexão da palavra. Hoje a palavra fica em Salmo 71, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Eu em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me da tua justiça e faz que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste o mandamento que me salva, pois tu és minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Olha Glória só que palavra, a Deus. irmãozão. Quer falar um pouquinho sobre essa palavra abençoada? Que benção, né? Meu louvor constante. Olha só, gente. Nós somos criados para ser adoradores. Eu trouxe uma palavra terça-feira ali na Assembleia de Deus, Ministério da Rocha, do meu querido amigo pastor Luiz Azevedo. Grande abraço, pastor Luiz, também é um grande amigo nosso aí. E a gente falou a respeito da adoração, do poder da adoração. E essa palavra fala forte a respeito da adoração. Né? A adoração, ela move a mão de Deus, né? Move. E é o Salmo 6, né, pastor Felipe? É o Salmo 71. Salmo 71, belíssimo salmo, né, de gratidão a Deus, de adoração, de falar a respeito. Se tu a minha habitação, né? Olha só, se tu a minha habitação, a minha morada é o Senhor. Já pensou? Que coisa forte isso aí, né? É forte, irmão, é forte. Se tu a minha habitação, o que é a tua habitação hoje? Se tu o meu carro, se tu a minha casa. Não estou falando que não é para ter isso, irmãos. É para ter. Hoje eu estava pintando Claro, a casa, com viu? certeza. Passei a tarde inteira pintando, viu? O dia inteiro pintando. Mas, em primeiro lugar, gente, coloca isso. Deus. Até o que nós estávamos conversando, né? Se nós pegarmos a história de Davi e os Salmos, você vai ver que 90% dos Salmos de Davi, ele escreveu, estava em grande conflito, estava passando perseguição, e aonde foi saíram os salmos mais fortes de Davi. Como um mais forte que eu tenho para mim é quando ele faz o salmo, quando ele peca com Betseba, e que ele expressa para Deus: não tire de mim o teu Espírito Santo, e ele declara isso no salmo, em espécie de oração a Deus, como um salmo a Deus. E para ti, um momento mais difícil, de mais tribulação, de mais luta, era onde Davi expressava realmente ali os seus maiores cânticos, salmos e palavras abençoadas que hoje nós temos. Né? E o salmista, ele era considerado o homem que onde o Espírito de Deus era na boca dele. Olha só. O homem suave em salmos, né? Nos momentos difíceis, que nem o pastor Felipe, mas é nos momentos difíceis, gente, que Deus faz as coisas mais lindas. Tem um irmão que fala assim: quanto mais escura a noite, mais brilham as estrelas. A flor, quanto mais amassada, mais pisar, mais exala o seu perfume. Os louvor da harpa cristã, quem são? O apóstolo Paulo dizia: não que eu me glorie na tribulação, mas a tribulação produz o quê? A paciência, a esperança, experiência. Então ele dizia assim: de apanhar. Mas eu apanhando, eu tenho... Mas sabe, irmão Zé, que eu tenho assim para mim, esse tempo todo servindo a Deus e estudando a palavra e tendo experiências com Deus, que essas experiências com Deus e tudo que Deus permite que nós passamos, tudo isso serve para mudar primeiramente o nosso caráter, segundo, para buscar a sua justiça, e terceiro, para sermos salvos. Porque para mim, eu tenho assim, se Deus não trabalhasse do jeito que Ele trabalhou na minha vida, passando as dificuldades que eu tenho,
e todas as lutas que eu tenho, eu não seria o Felipe que eu sou hoje. E eu não seria salvo. Eu não chegaria a receber a graça da salvação se Deus não tivesse moldado o meu caráter. E como é que ele molda o nosso caráter? Fazendo com que a gente também passe luta e também tribulação. Então, mandando um abraço aqui para a Mara, a nossa querida Mara aí, de Barra Funda, um grande abraço. A Morena Inhaia. Barra Funda tem os irmãos que congregam aqui com a gente. E a Morena Inhaia também, a mãe do nosso amigo e querido Gilson. E minha comadre. Um grande abraço. Ela me chama de compadre, eu chamo ela de comadre. Gente boa demais. Tem uma Mara Valduga também, a Dona Maria, mãe do Marcelo, nossa grande parceira. Temos também a Karine e o Rudinei. Um grande abraço ao Rudinei. Ô, irmão Rudinei, presbítero Rudinei. Vamos trazer o irmão Rudinei qualquer hora aí. Vamos trazer o irmão Rudinei. Fazer live junto. Já está feito o convite aqui, irmão. Temos também a Luciana e o Márcio. O Jackson Destre, que está aqui com nós, também está na live. Stop Motos, Marlene Kunzler. O Valdir. A Marlene Kuster é Novo Xingu. Novo Xingu? É, Novo Xingu. Os irmãos Valdir Bus, nosso grande amigo ali da Vicentina. E a Daniela Floriano, que é a pastora, então, da Arca do Senhor. Tem duas irmãs minhas na live aí. Tá? A Daniela Floriano Fernandes, que é a pastora da igreja Arca do Senhor, a Tenda da Revelação. Um grande abraço aí à pastora, que Deus abençoe o ministério, que Deus venha usar a senhora poderosamente, que venha ganhar muitas almas aí na cidade, porque essa é a missão da igreja, é ganhar almas. Né? E tá com a minha outra irmã, que também é a Raquel Floriano Fernandes, né? Ela mora próximo à Fontoura Xavier, mas é Soledade, é 20 quilômetros praticamente 20 quilômetros de Soledade. Um abraço para Raquel, para o seu esposo Gerson. Eu não vou dizer o nome dos guri, porque eu nunca decoro o nome dos piá. Tem 3 piá. É o Caliel, o Caio e o Cássio. Acho que acertei. Os da Dani eu não vou falar, porque é uma turma grande. Ó. A Dani botou, estamos na escuta aqui em Soledade. Ô, povo querido de Soledade. Olha a nossa live chegando em Soledade, Novo Xingu, Barra Funda. Glória a Deus. Dani, eu vim com a camiseta da igreja. Deus abençoe. Comemoração, a gente está comemorando um ano, né? Eles realizaram um ano no final de semana passado. Sobre direção, 8 anos, na verdade, do ministério. E um ano na direção da Dani e o presbítero Joelson, né? Que Deus abençoe vocês aí, então. A gente não pôde estar com eles lá. Era para nós estar no domingo, mas na segunda eu tinha que trabalhar e ia ficar um pouquinho puxado para mim. Mas logo, logo a gente vai estar aí, se Deus quiser, aí, adorando a Deus, glorificando junto. Abraço para o meu pai, pastor Zacarias, né? Que foi esse homem aí que Deus usou também para estar com esse ministério aí hoje. Tá, os frutos, o legado que a mãe deixou, que o pai está passando aí para a Dani aí. Então a Dani, graças a Deus, o pastor Ricardo sempre fala muito bem da Dani, que a Dani é uma menina de Deus, que não tem medo de desafio. Aceitou o chamado, né? Porque a gente sabe, eu sou pastor aqui, presidente também, a nossa igreja, e ela vai fazer 5 anos, a igreja, a Arca da Aliança tem 8, então são 3 anos aí a mais que a nossa, mas a gente sabe desde o princípio como é difícil quando Deus nos dá o ministério e a gente acreditar no chamado e passar as lutas, porque a gente já tem luta quando a gente faz um ministério que já está enraizado. Mas quando você tem o chamado para abrir um ministério, para começar um trabalho, irmão, não é fácil. A gente sabe que assim, é luta. A gente tem diversas dificuldades, então é uma missão que Deus dá para pessoas mesmo que ele confia e sabe que vai levar adiante, porque muitos começam e não terminam. Eu conheço pessoas que começaram o ministério, abriram o ministério, mas ao longo do tempo acabaram fechando seus ministérios, e a gente sabe quantas vezes dá essa vontade, já deve ter dado no coração do teu irmão, com certeza, porque a gente que é líder, às vezes vem aquele pensamento, eu vou parar com tudo, porque são tantas dificuldades. As pessoas acham que a gente, quando é pastor, a pessoa chega aqui e a gente fala assim, não, irmão, confia, vai até o final. As pessoas acham que a gente não passa luta, não passa batalha, não passa diversidade. Irmãos, a gente é o que passa mais luta, mais diversidade. Se pegar a história dos apóstolos, dos profetas, eram os homens que passavam mais dificuldade aqui nessa terra. Mas, ao mesmo tempo que a gente passa mais dificuldade, Deus faz mais ainda na nossa vida. E a nossa fé acaba aumentando mais ainda, é o que nós estávamos falando das dificuldades. As dificuldades preparam, as dificuldades fazem com que o nosso ministério cresça. As dificuldades fazem com que a gente crie raiz. As dificuldades, se a gente vencer, se a gente
perseverar diante da dificuldade, você tem experiências com Deus que você nunca teria. A pastora Dani está recebendo ali, ó, verdade, ó, bem isso, irmão. Amém, Tá ali, glória ó, a Deus. Interagindo conosco. Esse pensamento de todo aquele que é líder de igreja não é diferente, não é as dificuldades que vêm, mas ao mesmo tempo que passa, esse Espírito Santo, ele já vem e diz assim, ó, vai, só fica firme, só continua. E nós que somos líderes, a gente continua e mais na frente a gente vê que realmente não tem como voltar atrás e as experiências com Deus cada dia é uma melhor que a outra. Aproveitar o ensejo aí, pastor Felipe. Tem, tem outro irmão ali também, em Soledade, Oséias Floriano Fernandes, também é a sua esposa Marli Severo, que eles têm um ministério de casais, trabalham com casais lá, o pastor Ricardo ali em Soledade. Ali. Grande abraço aí. Graças a Deus, a minha família, nós somos em poucos irmãos, nós somos em 4. E eu, a Daniela pastora, o Oséias e a Marli são missionários, trabalham com um grupo de casais ali, fazem formatura de casais e tal. E tem a Raquel é uma pessoa também que segue firme ali nos caminhos do Senhor ali, do jeito dela, mas é uma pessoa temente a Deus. Cada um do seu chamado, né? Uma pessoa assim que sempre está postando algo positivo no grupo da família, sempre me manda um bom dia. Então que Deus abençoe. E aquela palavra que foi lançada quando Paulo e Silas adoravam a Deus e quebrou todas as correntes, quebrou de todos. Não foi só de Paulo e Silas. A Bíblia diz que foi de todos. Todos que estavam presos, todas ali as correntes, todas elas rebentaram, todas as portas se abriram, a chegar ao ponto do carcereiro pensar em tirar a sua própria vida, porque ele se desesperou, meu Deus, vão fugir tudo agora, e eu vou acabar com a minha vida, vão acabar me matando mesmo, né? Mas não. Chegou a salvação para ele também. Chegou a salvação para ele. E aquela promessa que diz, eu e minha casa, da mesma maneira que foi lançada a Josué, para o carcereiro também, serviremos ao Senhor. Podemos agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que aqueles que ainda estão parados, seja da minha família, seja da família do pastor Felipe, seja do irmão Jackson, um dia, na hora certa, no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, vão também estar servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque a promessa é de nós e a nossa casa servir a Deus. Deus abençoe o povo de Soledade, Oséias, Dani, Raquel, enfim, todo o pessoal e todos os irmãos que estão conosco na live, os irmãos de Novo Xingu, Barra Funda, Constantina, glória a Deus, aqui de Sarandi. Glória Deus abençoe esse povo lindo, esse povo maravilhoso, que quando a gente enxerga é um aperto de mão, é um paz do Senhor, é um abraço, é uma cuia de chimarrão para tomar. Então, e a interação, né? É a interação. Aqui nós estamos, tem ministérios assistindo, tem igrejas diferentes assistindo e todas em comunhão. E às vezes a gente não tem esse momento durante o culto, durante a nossa convivência, durante a semana, por causa da falta de tempo, do nosso compromisso. Mas aí na live aqui a gente consegue ter esse momento de todos participarem, independente aqui no podcast ou até mesmo na casa assistindo, né, irmão Zé? Né? Mas fala, irmão Zé, nesse momento, e é uma pergunta que eu sempre faço aqui para os convidados, eu sei que Deus já fez muitos milagres na sua vida. Mas qual o milagre que mais marcou a vida do presbítero irmão Osiel? Pastor Felipe, o milagre que mais marcou minha vida, irmãos internautas que estão nos acompanhando aí também, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Primeira vez. É grave? É aguda? Tem eco, que nem faz nos filmes? Não sei te explicar. Da onde veio também eu sei que saí de dentro, irmãos. Eu estava vivendo uma situação muito difícil. Foi no momento que no início da minha caminhada, quando estava vivendo o primeiro amor ali, quando aceitei Jesus, quando me batizei, quando estava já, mesmo que sem saber, mas já estava pregando, estava louvando o nome do Senhor também. O irmão, aquele que eu falei no início aí, que me apresentou a Cristo, que me ganhou para Jesus, nós tínhamos uma dupla lá também, né? Então nós cantávamos junto. E eu estava numa situação difícil, irmãos. Eu estava numa situação assim, nome sujo. O carro que eu tinha, quem me conhece sabe, que eu tinha um Fusca branco, que era só misericórdia de Deus. Teve um dia que eu abri a porta dele, o vidro caiu, a porta era podre, irmão Jacques, olha só. O vidro desceu pelo buraco da porta e espatifou no chão. Aquele Fusca era uma vergonha na frente da igreja, irmãos. Era uma vergonha. Ele ficava na frente da igreja, bem na frente ainda. O pastor era meu amigão, nunca falou nada.
Aquele Fuca ficava na frente. Lembra quando saiu aquelas jaquetas de tactel? Sim. O que tampava o vidro do Fuca era uma jaqueta de tactel, 2 cores ainda, lilás e preta. Olha só. Lilás e preta. Irmãos, eu estava numa situação difícil e eu estava falando, tinha um culto lá, tinha uma missionária, nunca me esqueço o nome da missionária, Solange, de Passo Fundo, da Igreja Rosa de Saron, lá da sede da Igreja Rosa de Saron. E Deus estava usando tremendamente ela, entregava recado para um, recado para outro, e eu lá no meu banco falando com Deus. Dizendo, Senhor, não vai falar comigo? E justamente naquela semana o meu irmão tinha comprado um terno para ele, o Oséias. Comprou um terno preto bonito, de gravata, camisa, e eu queria um para mim, o meu desejo era um terno, irmãos. Olha só, é coisa que marca na nossa vida, coisas pequenas, que se tornam grandes na nossa vida. E o meu irmão comprou um terno, eu fui lá, comprei, eu peguei meu cartão, fui lá, passei o cartão, comprei o terno, e eu queria tanto comprar um para mim também. E naquela noite a missionária conversando, entregava mensagem para um e para outro, dali a pouco ela falou assim, e eu falando com Deus, irmãos, olha o que eu falava com Deus. Eu disse assim, mas Senhor, eu puxo as pessoas com esse Fuca que está aí na frente aí, nem virtei. O meu irmão uma vez pegou e falou, o meu apelido de Soledade, irmãos, todo mundo conhece por Guinho, tá? Por Guinho, lá é só Guinho. Falar Osiel, tem gente que não vai conhecer. Aí ele dizia, coitado do Guinho, meu irmão dizia. Olha lá o Fuquinha dele, com aquela jaquetinha na frente. Meu Deus do céu, irmãos. Aí, aquilo lá nunca saiu da minha cabeça, né? Aí, irmãos, eu lá ia falando com o Senhor, eu chego na igreja, eu limpo o banheiro, eu regulo o som, eu limpo as cadeiras, eu tinha costume, irmãos, de organizar as cadeiras na igreja. O irmão Jacques é meio eu, viu? Irmão Jacques. Eu organizava as cadeiras, largava um folhetinho em cada cadeira, tudo bem arrumadinho, olhava lá em cima, olhava se estava certo, lá arrumava, ajeitava, deixava o som regular, para quando o pastor chegasse, estava funcionando. Buscava os irmãos, não me interessava, irmãos. Tinha uns que os irmãos entravam com a maior alegria do mundo naquele Fusca lá, e nós vimos embora. Mais para frente eu vou contar o que aconteceu com aquele Fusca lá, uma outra oportunidade, senão nós vamos amanhecer aqui. Irmãos, eu estava lá, Senhor, eu faço isso. Daí a pouco aquela irmã falou assim, até aqui Deus falou, eu não tenho mais nada para falar, já vou entregar o microfone. Eu disse, Deus, e agora? E eu? Irmãos do céu, presta atenção, irmão. Aquela voz disse assim, calma. Ó, eu nunca esqueci, pastor. Nunca esqueci. Calma. Você é o último. Quando terminar o culto, ela vai vir falar contigo. Irmãos do céu. Quando eu ouço aquilo, pastor Felipe, eu dei risada sozinho. Eu acreditei naquilo. Eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez na minha vida. Aquilo me marcou. Irmãos, eu tinha o costume, eu cuidava o som da igreja. Quem me conhece sabe que eu trabalhei nessas bandas de bandinha, lá com meu amigo Adelar Farias, lá da Banda Antares, antiga Banda Antares. E eu trabalhava com som. E daí quando eu fui para a igreja, comecei a botar som na igreja. Teve uma época, irmãos, que eu achei que eu estava na banda ainda, já, recém-convertido. Eu meti tanto som naquela igreja que veio a polícia. Veio a polícia. Puxei em cima do Fuca, umas caixonas grandonas em cima do Fuca, que nem cabia no Fuca. Eu em cima do Fuca, o irmão do lado segurando o outro, e meti som naquela igreja. Teve um culto que bateu a polícia lá. Aí que eu fui entender que as coisas de Deus eram diferentes, né, irmãos? Mas eu queria sonzeira. Irmãos, eu lá dentro falando com Deus, terminou o culto, irmãos, eu cuidava o som da igreja. Quando eu botei a mão no primeiro cabo, que nem tá esse P10 aqui. Quando eu botei a mão no primeiro cabo, que eu tirava da mesa, enrolava os microfones e guardava, aquela irmã disse, moço, eu quero falar contigo. E ela veio, irmãos. E ela, creia você que é espiritual. Se você não é, acredite, eu não estou aqui falando besteira. Ela começou a contar tudo aquilo que eu estava falando com Deus no banco, irmãos. Ela disse para mim, continua fazendo isso. Deus se agrada de você limpar o banheiro. Deus se agrada de você arrumar a igreja. E ela me falou algo muito interessante. Tudo que você quiser, Osiel. O que você quiser, irmão. Deus está dizendo para ti. É só você passar a mão que é teu. Olha só. Um poder que Deus lançou. Que Deus falou para aquela mulher, para a minha vida. É teu. Por que você não pega o que é para você? Você pode pegar que é teu. Ele vai dar para você. Irmãos. Acredite vocês ou não. Mas eu sei que vocês são pessoas de Deus. O meu desejo, o meu sonho era ter um terno. O meu irmão sabe dessa história. Eu cheguei em casa no domingo, irmão Jackson. No domingo. Isso aconteceu no domingo.
Quando eu cheguei, e eu falava com Deus lá no banco, eu dizia assim, Senhor, eu devo no Banco Banrisul, devo no Bradesco, eu devia em tudo que era banco. Eu estava vivendo uma vida assim que, meu Deus, irmãos. Às vezes a pessoa, é crente, mas está vivendo... Irmãos, não importa. Existem situações que nós temos que passar para a glória de Deus ser manifestada. Eu estava lá, irmãos, eu pagava a luz, cortava a água. Eu pagava a água e a luz, eu não podia pagar o aluguel. Às vezes eu tinha que me esconder, não tinha dinheiro para aluguel. Isso é importante falar, porque a palavra diz assim, vinde a mim como estás. Então, às vezes a pessoa assim, não, mas não vou na igreja porque eu tenho vergonha, não vou na igreja porque eu estou devendo, eu não vou na igreja porque isso, porque aquilo, mas não. Aí que você tem que estar dentro da igreja, porque é só o tempo para Deus transformar toda a situação. E muitos olhavam para mim e não me ajudavam, irmãos. Muitos olhavam para mim e diziam, coitado, mas é Deus que sabe. E naquela noite, irmãos, naquela noite eu recebi aquela mensagem de Deus, que eu ouvi a voz de Deus, que eu cheguei na minha casa, quando eu entro dentro de casa, da minha casa, tinha um cartão do banco, tinha um folheto, irmão Jackson, me oferecendo um cartão para mim. Porque eu dizia, se eu tiver um cartão, eu vou comprar um terno para mim. Eu queria ter um terno, eu queria usar um terno na igreja. Olha só que coisa interessante, pastor Felipe. Olha só que coisa interessante, o que Deus faz nos mínimos detalhes. Hoje você compra um terno... 300, 400 reais você compra um terno. Mas para mim era difícil, eu não tinha condição. E eu sei, irmãos, que eu peguei, eu li aquele papel, meu Deus, olha só. Na segunda-feira eu pedi para uma amiga que hoje já partiu, a esposa do Adelar, ela trabalhava numa floricultura e eu disse, faz favor, leva meus dados lá. Vê se eu estou negativado, estão me oferecendo um cartão, o banco está louco. Na segunda-feira eu fui trabalhar, na tarde eu passei na frente, ela me chamou, ela disse, não, teu nome é limpo, você não deve nada para o banco. E eu, meu Deus... Irmãos, traduzindo, eu olhei para aquele cartão, não é o momento de eu ter um cartão. O meu irmão foi lá e tirou um terno para mim. Ele tirou um terno para mim, eu cheguei na igreja, não sei se os irmãos falavam brincando ou se falavam sério. Eu sei que eu estava de costas lá e um cutucou para o outro, assim, aquele ali que é o pregador da noite, quem é aquele pregador ali? Irmãos, eu usei aquele terno até a última vez que eu usei ele, eu gostava tanto dele, era um terninho risca de giz, cinza clarinho, e eu usei tanto aquele terno que teve um culto que eu estava na igreja com ele e de repente eu olhei, ele estava rasgado de fora a fora, irmãos, aparecendo na minha perna. Eu tive que sair escondido do culto. Rasgou, de tão velho que estava, de tão velho. Eu acabei botando fora ele há pouco tempo, há um ano e pouco atrás eu acabei botando fora ele, porque já não tinha mais o que fazer com ele, entendeu? Mas foi algo assim que me marcou muito, pastor Felipe. Isso marcou muito, eu me emociono quando eu falo a respeito disso aí, porque foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus na minha vida. E depois que eu recebi essa profecia, pastor Felipe, eu já tive sem carro, de estar a pé, de chegar no trabalho, olha só, chegar no trabalho, vim de bicicleta, furava o pneu, chegava em casa, almoçava e tinha que voltar, e com o carro na garagem que não podia andar porque gastava muita gasolina e o motor estava indo pro pau. Não funciona. E eu pegar e sair do meu trabalho, andando na BR de chinelo, de bermuda, um calor forte, e eu lembrar dessa profecia, pastor Felipe. Olha só, por isso que eu digo o nome de Deus, quando Deus dá algo pra gente, não é toda hora você está usando. É quando você precisa. Entendeu? Deus é assim, enquanto você pode, você vai andar do jeito que você pode, mas quando você não precisar, Deus vai estender a mão e vai te ajudar. Eu parei, eu levantei as mãos para o céu, levantei as mãos para o céu e lembrei. E falei com Deus, Senhor, agora eu preciso de um carro melhor para mim. Eu falei assim para Deus. Mas agora eu preciso de um carro para mim. Lembrei do que a irmã tinha me falado. Osiel, peça, passa a mão, é teu. E olha só. Eu não estou falando de invejar as coisas dos outros, irmão. Não leve por esse lado aí. Tá? Eu estava indo para casa, desse mesmo dia. Indo para casa, eu passei na frente de um carro, de um Peugeot. Até hoje esse Peugeot ele serviu. Depois passou para o meu irmão, para o meu pai. Entendeu? Foi benção. Foi benção para minha mãe. Enquanto ela estava viva, ela usou muito, ela gostava muito desse carro. Eu passei do lado de um Peugeot e só falei assim para o seu Felipe, eu nunca andei num Peugeot. Eu só falei isso. Eu nunca andei num Peugeot e olhei para aquele carro. Não deu um mês eu estava com um carro daquele na garagem, meu Jacques. Acredite quem quiser. Sem nem um real. O carro no meu nome, fiz seguro do carro, tudo. Tive algumas batalhas com prestação. Na época, foi quitado o carro, passou de um, passou para outro. Entendeu? Ficou um carro de família depois. Usei o tempo que eu precisei, eu usei ele na obra de Deus, porque eu disse, Senhor, estou fazendo a obra, agora preciso de um carro melhor. E aconteceu na minha vida, irmãos.
Então isso é coisas que marcam e for emendar isso aqui, nós vamos longe, tá? Então vamos parar por aqui. E hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, abençoada, minha esposa Maria Helena. Todo mundo gosta dela, ganha muita alma. Olha, pastor Felipe, o senhor vê o que Deus faz na vida das pessoas. Você que ainda não aceitou esse Jesus, quem sabe você não aceitou. Você não sabe que você está perdendo. Olha, minha esposa ela tem o ensino médio completo porque ela fez o EJA. Não tô diminuindo ela. Mas sabe para quem? Sabe para quem que a Maria Helena foi ajudar e dar conselho? Para a psicóloga. Olha só. A psicóloga que era para chamar as pessoas para atender, para ajudar, chamou a Maria Helena com ensino médio para ajudar ela. Ficou tão feliz que deu até presente para Maria Helena. Então isso é Jesus na vida nossa, isso é Jesus na vida da minha esposa, isso é Jesus na vida de você que serve Ele, você que serve, as bênçãos rodeia. É ao redor, entendeu? Não é só para um. Tudo é possível ao que crê, né, irmão? Tudo é possível ao que crê, gente, olha só. É só Deus para fazer isso aí, para tirar a gente lá do mundão, trazer nós aqui para dar risada, tomar uma água abençoada, tomar um chimarrão abençoado. Então é só Deus. E pode ter certeza aí, vocês que estão aí, vocês que estão emprestando, eu sempre digo, eu sempre tenho um dizer comigo, você que empresta os ouvidos, você que adora Deus com o teu tempo, você que está aí, podia estar assistindo um filme na Netflix. É verdade. Podia ou não podia? Tá aqui escutando. Podia. Tá aqui. Zé, mano, é poucas pessoas. Deus não é Deus de quantidade, gente. Deus é Deus daquelas pessoas que querem ouvir mesmo, que querem participar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Você está no lugar certo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E eu sempre digo assim, desde o primeiro podcast que a gente fez, a gente tem lá no nosso canal o podcast com o irmão Jackson, depois com o presbítero Gilson, com o missionário Jackson, o presbítero Gilson, hoje aqui com o presbítero Osiel. E o conteúdo que é fornecido, creio que a presença de Deus, a graça de Deus também, porque não é qualquer podcast, não é um podcast comum, mas é um podcast onde nós tratamos as coisas de Deus, do reino, né, o que Deus faz, a palavra de Deus. E tem sido uma bênção, principalmente para mim, irmão. Porque... Eu sinto a presença de Deus aqui, pastor Felipe. Eu estou sentindo a presença Glória de a Deus. Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão Jackson. Tá forte aqui, irmão Jackson. Glória a Deus. E assim a gente ouve as histórias, os testemunhos, e eu sou um que, até as pregações depois do culto, quando eu chego em casa, eu deito na minha cama, eu escuto ela toda a pregação de novo, quando é gravada aqui. Mesmo que eu pregue. Eu deito na minha cama, isso é de praxe minha. Agora termina a live, eu vou para casa, me arrumo, minha esposa vai dormir. Eu deito na minha cama, eu boto os fones de ouvido e eu escuto tudo de novo. Posso ficar até 2 horas da manhã, mas eu escuto palavra por palavra. Porque tem sido tão bom para mim, não só aqui, mas também esse momento depois de reflexão, porque às vezes passa algumas coisas percebidas e a gente aborda tantos assuntos aqui que pode abençoar a tua vida também. No primeiro podcast que a gente abordou sobre tratamento terapêutico, sobre a Manaim, que a gente tem um grande trabalho, estamos para levar 2 almas para lá amanhã, trabalho que nós temos em Passo Fundo com a Manaim, para dependência química. Então, também eu quero deixar aqui um pedido nesse momento. A PAI de Sarandi, você conhece a Escola PAI, a Bem Me Quer. É uma escola que eu tive a honra, o prazer e a graça de Deus de poder ter trabalhado 1 ano e meio, irmãozão. E nesse 1 ano e meio, Deus trabalhou muito no meu coração lá. Fiz muitas amizades, a diretora hoje foi uma amizade que ficou até os dias de hoje, minha amiga, a diretora Cleus, um grande abraço para ela, que Deus abençoe ela nessa missão. Mas a PAI hoje, ela está passando uma grande dificuldade hoje em Sarandi. Porque o recurso do governo do estado, ele não foi renovado. Então a nossa escola PAI, ela está próxima a fechar as portas. E aí eu fiz um vídeo lá no meu Facebook, depois você também compartilha com teus amigos, e eu convido você também para essa campanha. É todos em favor da PAI. Você pode ajudar e contribuir com R$25 por mês ajudando a Escola PAI. Eu sou um colaborador já faz mais de 3 anos e meio. Sabe? Eu nem nunca falei sobre isso. Mas como é um momento tão delicado que a Escola PAI está passando, é uma escola que é do meu coração, faz um trabalho magnífico, maravilhoso na cidade. E eu creio que assim, se as igrejas se unissem sobre isso, se a gente pudesse ter uma repercussão, levar isso para as pessoas, a importância da PAI de Sarandi, que abriga não só alunos de Sarandi especial, mas de toda a região. Faz alunos, meu irmão, crianças,
que se não tivesse a pai não conseguiriam ler, não conseguiriam escrever e nem ter uma vida e muito menos trabalhar. O aluno, quando vai para a pai, eu tive essa experiência lá, ele aprende a ler, ele estuda, ele se forma, e muitos voltam até para o mercado de trabalho, irmão Zé. Ali na Cotrizal tem pessoas, alunos que foram da pai, que eu encontro lá. Então, irmãos, a gente tem que ter um olhar sensível às nossas entidades sociais da nossa cidade. Lar da Criança, Casa de Passagem. São lugares que Deus está me permitindo, até no meu trabalho agora, eu de conhecer, lugares que eu nunca tinha chegado, e que hoje eu vejo o quanto é fundamental na nossa sociedade, na nossa cidade, o trabalho que fazem, meu irmão. Tem oportunidade, vai lá conhecer. Vai lá um dia, passa um dia lá na pai, passa um dia na Casa da Criança, passa um dia lá no Lar da Menina para você conhecer o que essas entidades fazem na nossa cidade. Então eu convoco você, convida pessoas, fala com teus amigos, vamos fazer uma corrente de união, vamos socorrer a pai da nossa cidade. Nós precisamos socorrer a nossa escola. A escola é de todos nós, a escola ela não é municipal, ela não é estadual, ela é uma associação de pais e moradores que fundaram a Escola Pai e hoje se tornou o que é hoje. Conseguimos um terreno agora para a Nova Pai, que futuramente vai conseguir ali 300, 400 alunos que hoje estão na fila esperando. Tudo isso nós conseguimos aí unidos junto com o pessoal da Pai, junto com o pessoal também da habitação, da administração atual. Mas nesse momento, eu convoco você, vereador, você, deputado, aonde essa live chegar, pessoas de outra cidade que quiserem ajudar, você pode entrar ali no meu Face, tem lá o Pix da Pai, você pode ligar para Pai, não é para o pastor, não é para a igreja, não, é para Pai. Amém? Então, se você quiser se enganjar nesse movimento que nós estamos fazendo, você pode ter certeza que Deus ele vai te abençoar muito mais. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos engajar às obras sociais e também às pessoas necessitadas. Esse é o Evangelho. Perguntaram para Jesus uma vez, mestre, mas qual é a verdadeira religião? E Jesus disse, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Essa é a nossa missão. Amém? Então vamos ficando por aqui, hoje com o nosso convidado. Já estamos passando do horário aqui, minha esposa já está batendo ali na mão. Vamos. A gente quando está fazendo culto, irmão, a gente fica ali, a pastora fica lá atrás. Pastor, deu horário e corta. O último culto, pregação, deu 1h20. Era para ser 40 minutos, meia hora, 1h20, o pastor não descia mas uma pregação tão boa. Esdras pregou 6 horas. 6 horas. Paulo pregou tanto que um caiu da janela, o Eutico. Mas graças a Deus que até nisso teve um irmão depois do culto que disse, que não tinha pastor, mulher junto, né? Foi a maior pregação que eu já vi de todas na minha vida. E graças a Deus, Deus abençoou, porque muito correria da igreja com pregação de 1h20. Né? Mas amém, vamos ficando por aqui, vamos ficar com louvor então. Vamos dando nosso adeus aqui para o nosso povo maravilhoso. Lembrando que amanhã nós temos culto às 19h30 aqui na nossa igreja, a Igreja Cristã Geração Eleita, na rua Santa Terezinha, 538, bairro Santa Catarina. Amanhã temos Santa Ceia e você é o nosso convidado especial. Amém? Temos dia 15 também o encontro das mulheres e todas as quarta-feiras a campanha Minha Família no Altar. O senhor, irmão, quer deixar ali o convite da sua igreja, os dias de culto, como funciona, o pessoal quiser visitar, quiser lá congregar? Fique à vontade, irmãozinho. Quem quiser visitar, a igreja fica ali em Constantina, né, na rua descida para o bairro São Roque, Igreja do Brasil para Cristo, pastor Paulo Hermel. Nós temos cultos nas quartas-feiras e nos domingos. Né? Quarta-feira, oração, palavra, e nos domingos, culto da família. Estamos ali, amanhã vamos estar ali, né, glorificando a Deus, adorando o nome do Senhor. E algo interessante que Deus estava bradando no meu coração, que o pastor Felipe, que Deus está curando pessoas nessa live aí. Glória em nome de Jesus, aquela hora ali que eu senti forte a presença de Deus, que Deus está curando pessoas. É por causa da live? Não. Não é por causa da live. É porque o nome dele está sendo colocado nesta programação. É o nome de Jesus. E o nome é forte. Tudo é possível ao que crê. Tem pessoas aqui que o médico já desenganou. Eu não conheço a tua vida, mas Deus conhece. E Deus está curando pessoas nessa live. Se você acredita, pega que é para você. Entendeu? É para você. Nós não estamos aqui com um programa qualquer. Não é um programa qualquer, não. Não. É o podcast do pastor Felipe
Tudo é possível ao que crê. Se você crê, pega para você em nome de Jesus e seja abençoado. E até nós tivemos já testemunho aqui de pessoas que, escutando a live ali, Deus aí operou milagres. Foi a palavra que ela precisava escutar naquele momento. Pessoas dizendo, pastor, como é bom escutar vocês, porque é uma conversa assim de Deus, explica bastante a palavra, os testemunhos. Então compartilha essa live aí, segue a gente lá e vamos todos aí fazer a corrente do bem. E o povo de Sarandi, vem para cá, viu? Isso! Nós temos mais povo de fora hoje cá, que vem aqui pro pastor Felipe, aqui, Aleluia. Igreja Geração Eleita, uma igreja maravilhosa, os irmãos maravilhosos, bênção de Deus, pessoas especiais. Né? Amém. Eu carimbo aqui, eu vou assinar aqui embaixo. Aqui, Glória tá? a Deus. Povo abençoado, um povo de Deus. Vem para cá, vem para a igreja do pastor Felipe aqui, vem cá adorar a Deus junto, vem glorificar a Deus. Aleluia. Não é para uma placa, não estou falando de placa. Vem adorar a Deus, vem receber uma palavra que você vai ser abençoado. O irmão Jacques aqui, o missionário Jacques tem o projeto dele aí de evangelização. Tem os panfletinhos ali para você deixar teu pedido de oração. Escreve teu pedido de oração, vai para a caixa de oração. Os irmãos têm orado, eu sou testemunha disso, tenho visto já algumas vezes que vem aqui, ele sempre falando desse assunto. Tá? Deus abençoe, obrigado por estar conosco aí, muito obrigado por nos prestigiar, por estar adorando a Deus junto, porque você também está adorando a Deus junto conosco. O irmão estava ali, amém, glória a Deus, amém. Está adorando junto, adorando junto, tá? Deus abençoe o povo de Soledade, o povo do Xingu, Constantina, Sarandi. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado. Lembrando então do nosso culto amanhã às 19h30, na rua Santa Terezinha, né? Bairro Santa Catarina, 538, Igreja Cristã, Geração Eleita. Vamos então ficando por aqui. Que Deus venha abençoar a tua vida, venha te dar graça, paz, misericórdia. E que Deus venha abençoar a tua família, a tua casa. É o desejo do coração de Deus e também o desejo do nosso coração é que Deus te alcance e traga salvação sobre a tua casa e também sobre a tua família. Deus abençoe, irmãos, e até a próxima, em nome de Jesus.